Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Alegria estar com vocês, uma alegria poder participar de um momento tão singelo. Digo para vocês, ao longo dos meus anos de ministério, que não são tantos, mas já são mais de 12, 13, nós estudamos no seminário, tem um seminarista aqui, né? Nós estudamos teologia do pacto no seminário, né? Hoje nós vimos a teologia do pacto. Nós vimos uma igreja sendo família da aliança. E vocês me fizeram chorar antes de eu pregar. Olha, eu nem sou tão chorão assim, né? Mas às vezes Deus leva os nossos para mais perto dele. Mas em Cristo nós temos uma família da aliança. Em Cristo nós temos uma igreja que permanece conosco. E foi uma alegria para mim sair daqui edificado, de ver o amor de vocês pelo Pedro, de ver o amor do Pedro por vocês e ver o amor do Senhor por esta igreja. Continuem a ser família da aliança. Continuem a ser povo de Deus, caminhando nos vales de sombra da morte, mas também no dia da alegria, no dia do regozijo, no dia do Senhor. Queridos irmãos, que alegria estar aqui com vocês. Vir em São Paulo é sempre, para mim, uma experiência emotiva, né? Eu fui pastor aqui em São Paulo há alguns anos e hoje de manhã preguei na igreja em que eu fui pastor. Já vi alguns amigos ali, pude passar a tarde com o presbítero Guilherme e a Juliana, para mim, o Gui e a Ju de toda a vida. Fiz o casamento deles e hoje tenho o privilégio de tê-los como amigo, de ver suas filhas. Algumas outras ovelhas, que eram ovelhas minhas em Higienópolis, também vieram aqui, o Watson, Abel, Reverendo Salvador, querido, Deus te abençoe. Uma alegria estar com vocês. A gente vai dividir esse momento em duas partes. A primeira bem pequenininha, não fique nervoso, vai ser breve, vou falar um pouquinho do trabalho, e no segundo momento eu vou expor Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, tá certo? Mas vamos lá, agora, primeira coisa, meu nome, né? Família Neubart, é assim a pronúncia. Errei. Neubart é a pronúncia correta, um sobrenome alemão. Eu sou de Recife, mas vivi muito tempo em João Pessoa, Paraíba, depois vim para São Paulo, fui pastor em São Paulo, depois de São Paulo para a Romênia, depois de Romênia para a Espanha. Então, o meu sotaque é uma miscelânea de todas as coisas. Então, uma hora você vai falar, olha, ele é daqui, outra hora ele vai falar, olha, ele é dali, e na verdade eu não sou de nenhum lugar depois de todo esse tempo. Sou casado com a Kelly, vocês não vão ter o privilégio de conhecer a melhor parte de mim, que é a minha esposa. Ela não veio conosco dessa vez. Sou papai da Liz e da Sara, as gêmeas, que vão fazer 4 anos em junho. E sou papai do Davi, que fez 9 meses semana passada. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou bisneto de presbiteriano, né? No Recife a gente também tem igrejas bastante antigas. Sou bisneto de presbiteriano e missionário aí da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais desde 2014, exatamente o ano que eu saí aqui de São Paulo e fomos servir ao Senhor, inicialmente na Romênia e depois na Espanha com projetos de plantação de igreja. Éramos 2 quando saímos daqui, hoje somos 5 com a graça do nosso bondoso Deus. Nós viemos ao Brasil esse ano, antecipando, ano passado a gente chegou em novembro, né? Antecipando uma vinda que seria esse ano, por questões de saúde da minha esposa. O parto do nosso Davi foi um parto muito complicado, parto instrumentalizado, com uso de fórceps, que gerou vários problemas de saúde na Kelly. Ela foi operada já 2 vezes, uma lá na Espanha, outra já aqui no Brasil, e amanhã, às 7 horas da noite, ela fará um último procedimento, que é uma risotomia do gânglio ímpar, um bloqueio na parte do cóccix. E eu peço que os irmãos estejam orando pela vida da Kelly. Amanhã de manhãzinha eu já volto para João Pessoa, onde nós estamos, para estar com ela. E dia 8 de março é o dia da nossa volta para o campo. Então orem para que ela possa se recuperar. Ela melhorou das dores, uns 60%, mas ainda tem aí uma dor que persiste nessa parte do cóccix. E eu peço que os irmãos possam estar orando por elas, né? Onde servimos? Nós servimos atualmente na Espanha. A Espanha tem 1,6% de evangélicos. 1,6% de evangélicos. E dentro dessa estatística entra muita coisa que nós nem consideramos evangélicos, né? E mais da metade desse 1,6% são de estrangeiros. Então, a realidade missionária da Espanha é uma realidade muito carente. Nós vivemos em um país onde 92% dos municípios não tem uma igreja evangélica. Vocês aqui em Jundiaí devem ter várias igrejas evangélicas. Pelo menos uma mais presbiteriana tem, que essa é a segunda, né? Então, pelo menos uma mais tem, né? E você vindo para cá, você passou seguramente por algumas igrejas evangélicas. Mas nós trabalhamos em contextos onde cidades e cidades não vão ter uma igreja evangélica, onde pessoas dirigem 40, 50,
50, 60 quilômetros para poder fazer o que você está fazendo aqui nessa noite. Adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Então, o desafio ele é enorme. Um país de tradição católica, secularizado, um país em muitos aspectos com um catolicismo quase medieval, mas extremamente secularizado também nas suas partes de políticas públicas. Nós, dentro da Espanha, moramos em uma comunidade autônoma que seria mais ou menos o que seria uma região aqui do Brasil, que se chama Extremadura. Extremadura fica aí na fronteira com Portugal, né? Se você olhar o mapa da Espanha, centro-sul para o lado esquerdo. Extremadura, só para vocês terem uma ideia, tem uns 350 quilômetros do norte ao sul e uns 200 quilômetros de leste a oeste. E em toda a nossa comunidade autônoma, nós vamos ter uma média de 20 a 25 igrejas evangélicas. Todo esse território, né? E destas, somente 2 igrejas reformadas. Somente 2 igrejas de linha reformada, que são 2 igrejas da nossa denominação. Extremadura é a Espanha la Espanha de los pueblos, é a Espanha das cidadezinhas, a Espanha do interior, a Espanha do catolicismo mais enraizado, mais fechado ao evangelho. E dentro desse contexto trabalhamos em uma cidade chamada Dom Benito. Dom Benito é um pueblo de Extremadura, é uma cidade de Extremadura com 37 mil habitantes, para o contexto brasileiro, pequenininha, para o contexto da Espanha nem tão pequenininha assim, que existem municípios na Espanha de 500 pessoas, de 1.000 pessoas, cidades bem pequenas. Nós trabalhamos ali em Dom Benito, que serve para uma comarca de mais ou menos 100 mil pessoas, e por muitos e muitos anos fomos a única igreja evangélica da cidade. São 2 cidades, uma de 37 mil e uma de 33 mil. Tínhamos por muitos anos a igreja presbiteriana em Dom Benito e uma Assembleia de Deus em Villanueva La Serena, e mais nada, de igrejas evangélicas em toda aquela região. Então, o que é que nós fazemos? Nós servimos como plantadores da IEP, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Espanha, Igreja Evangélica Presbiteriana de Espanha, em Dom Benito. Essa denominação, a IEP, foi plantada pela Igreja Presbiteriana do Brasil com o envio dos primeiros missionários à Espanha, que foram enviados em 1989. Eu vi que a igreja foi organizada em 88, passei pelo tapete e vim. Em 89 foram enviados os primeiros missionários presbiterianos para a Espanha, e daí surgiu a nossa denominação, que atualmente conta com 10 trabalhos em todo o país, 10 trabalhos e 4 pastores nacionais, e a maioria dos pastores missionários brasileiros servindo ali. Nós chegamos em Dom Benito em dezembro de 2018, e eu lembro, eu cheguei 3 dias antes do culto de Natal. E no culto de Natal, a nossa igreja tinha, naquele começo, 1 membro e 6 pessoas, quando eu cheguei ali. A igreja vinha de um momento bastante complicado, e nós basicamente começamos o trabalho de novo, do zero. Com a graça de Deus, Deus abençoou e frutificou. A foto aí, onde tem um grupo maior, foi a foto tirada no dia da nossa vinda, o nosso último culto, na nossa igreja ali na Espanha. Antes de vir, nós temos trabalhos em 2 cidades, Dom Benito, Miajadas, trabalhamos com grupos no lar, temos trabalho com a escola dominical, vocês têm vindo aí as crianças menores, as crianças maiores, e Deus, em sua graça, tem nos abençoado. Já temos uma mesa administrativa, espanhóis, temos 4 famílias de espanhóis, mas também temos latino-americanos, equatorianos, hondurenhos, cubanos, bolivianos. Sou pastor de uma grande comunidade aí também de latino-americanos, mas 4 famílias de espanhóis fazem parte do trabalho, estão na mesa administrativa da nossa igreja. Então, como você pode participar? Você pode participar primeiro orando. E eu disse hoje de manhã e repito a piada à noite. Por favor, não orem no atacado. Orem no varejo, por favor. Né? Aquela oração, Senhor, abençoe todos os missionários do mundo. Olha, Deus abençoa. Cai alguma gotinha de bênção na minha vida. Tenho certeza. Mas assim, se você puder ser mais específico, Senhor, abençoe Pastor Gabriel, abençoe o trabalho de Dom Benito, abençoe a Kelly na cirurgia dela amanhã, abençoe os procedimentos, abençoa os filhinhos dele, dê graça no trabalho. Então, ore, interceda pelo nosso trabalho. Segunda coisa, divulgando. Muitas vezes nós não temos ideia da realidade missionária da Espanha, né? Muitas vezes pensamos, é Europa, normalmente pensamos berço da reforma, né? Eu trabalho no berço da contra-reforma, não no berço da reforma, e um país que basicamente tem uma presença evangélica mínima, né? Mínima, e que carece de fato de envio de missionários, trabalhos pioneiros de plantação de igreja. E você pode fazer isso também contribuindo. Nós somos gratos a Deus pela segunda igreja presbiteriana de Jundiaí, que é parceira nossa
do nosso ministério há alguns meses, tanto que quando eu vim para o Brasil, eu já mandei uma mensagem para o Guilherme, falei, ó Gui, tem que passar aí para os irmãos me conhecerem, para eu agradeço ao conselho da igreja por apoiar o nosso ministério, e eu te animo você também como família, a apoiar um missionário, apoiar um projeto missionário, como família, orar por um missionário, interceder por um missionário, e entrar em contato com um missionário. Tem o meu e-mail aí, você pode enviar, se você quiser receber as nossas cartas de oração, os nossos relatórios, envie um e-mail aí, pastor, estava na igreja de Jundiaí, eu queria receber os relatórios de vocês, as cartas de oração de vocês. A cada 3 meses, você vai receber fotos do trabalho, pedidos de oração, e você vai poder estar se envolvendo ainda mais nesse processo. Amém, queridos? Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do meu ministério é que essa primeira parte não é o que vai mover o seu coração à obra missionária. Essa primeira parte pode emocionar você, pode fazer você pensar, mas o que nos leva a um envolvimento correto na obra missionária é a palavra de Deus. Então eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Estaremos expondo o texto à luz do tema Uma Última Ordem. O tema da nossa exposição é Uma Última Ordem. Eu vou estar expondo os primeiros 11 versículos do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Mesmo assentados, mas referentes à palavra de Deus, vamos ouvir a leitura da palavra. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como vistes subir. Se você pode manter a Bíblia aberta, nós vamos voltar ao texto em alguns minutos, mas eu gostaria de orar ao Senhor. Pai, fala conosco. Sabemos que ao ler a Tua palavra é a Tua voz que é ouvida, mas muitas vezes o nosso coração está distante do Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui mais preocupados com as lutas da segunda-feira, com os problemas da nossa casa, mas eu te peço, traz todo pensamento cativo à obra e à pessoa do Teu Filho. Que aqueles que já Te amam possam amar-Te mais, e aqueles que não Te amam possam hoje Te amar e Te conhecer. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de introduzir essa mensagem e em uns minutos nós voltaremos ao texto. Desde a infância estamos acostumados a receber ordens. Eu acho que uma das primeiras coisas que as crianças aprendem, né, crianças? Preste atenção aqui. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Sim ou não? Não coloca a mão aqui. Não faz isso. Ou faz aquilo outro. Nós estamos, de alguma maneira, acostumados a receber a ordem desde a infância. Mas posso dizer uma coisa para vocês, crianças? Isso não muda quando a gente fica grande, não. Quando a gente for grande, a gente muda quem dá a ordem para a gente. Mas a gente continua recebendo ordem, sim ou não? Do nosso chefe, da autoridade civil, da autoridade militar. Temos ordens de trânsito. As ordens fazem parte da nossa vida. Uma ordem é um comando que clama por ser obedecido. E talvez o contexto onde as ordens são mais fortes e rígidas é o contexto militar.
No contexto militar, uma ordem ela serve simplesmente para você obedecer. Você não pode perguntar o porquê, o quando, a hora. Você não vai levantar a mão e falar: ô general, eu acho que não é bem assim não. Vamos bater uma conversa aqui e ver se a gente pode fazer. Não, uma ordem no contexto militar, ela é para ser obedecida. E eu gostaria de introduzir a nossa mensagem, que se chama Uma Última Ordem, falando da história de um soldado japonês. Um soldado japonês chamado Hiro Onoda, que ele foi um soldado do Império Japonês na época da Segunda Guerra Mundial. E ele foi enviado para uma ilha filipina chamada Lubang. Ele foi soltado de paraquedas atrás das linhas inimigas com uma ordem clara. Ele deveria fazer operações de vigilância e sobreviver de modo independente até receber novas ordens. E em suas memórias, ele afirma que a última ordem que ele recebeu foi a ordem: nunca desista. E aquele homem, querido, ele levou esse negócio a sério, porque ele viveu naquela ilha por 33 anos. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, mas só foi em 1974 que aquele soldado japonês saiu daquela floresta e desistiu da ordem que lhe foi dada, de nunca desistir. Eu fico me perguntando, quando eu vi essa história, quantos dias, ou semanas, ou meses, na melhor das hipóteses, eu levaria para dar uma espiadinha fora da floresta e ver se esse negócio ainda está funcionando mesmo, se ainda tem guerra mesmo. E uma das coisas que mais surpreendeu o Hiro Onoda foi que, quando ele saiu da floresta, os inimigos dele agora eram amigos dele, né? Os Estados Unidos era o grande parceiro militar do próprio Japão, e ele entrou naquela floresta combatendo aqueles que hoje eram seus aliados. Qual é a nossa capacidade em obedecer ordens? Hoje, nós estudaremos um texto das Sagradas Escrituras, onde temos uma ordem muito clara do nosso Senhor Jesus. E nós seremos levados, por meio desse texto, a refletir sobre a nossa capacidade de obedecer ordens e até que ponto nós levamos a sério os mandamentos de Jesus, e buscaremos refletir um pouco sobre como esses mandamentos têm implicação para a nossa vida, prática e pensamento acerca da missão que o Senhor nos chamou a fazer. O contexto do livro de Atos é conhecido da maioria dos irmãos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, um médico amado, como a parte 2 de um livro que possivelmente foi escrito até em 2 volumes, endereçado à mesma pessoa, chamada Teófilo, que literalmente significa amigo de Deus, mas a maneira como Lucas chama Teófilo, especialmente no Evangelho, dá a ideia de que ele possivelmente era um funcionário de alto escalão romano, porque ele diz: ó, excelentíssimo Teófilo, e essa expressão grega indicava um ofício específico dentro do Império Romano. Lucas escreve um livro em 2 volumes. O primeiro volume para relatar o que Jesus havia feito, isso está escrito no versículo 1. Escrevia o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Mas no segundo livro, ele relata agora o início da própria igreja. Não mais os feitos de Cristo, mas os feitos dos apóstolos, e como essa igreja, então, sai de Jerusalém e alcança até os confins da terra. Esse é o texto de abertura da do livro. Então, por meio da própria exposição do texto, nós voltaremos a falar alguns aspectos contextuais. Então, eu vou dividir o texto em 3 momentos, 3 verdades, que tem muito a nos ensinar sobre essa última ordem e sobre a nossa vida em missão. A primeira parte do texto: uma promessa daquele que venceu a morte. Uma promessa daquele que venceu a morte. Voltemos ao verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Na verdade, a ressurreição e a ascensão de Cristo é o tema final que une o Evangelho de Lucas e o início do livro de Atos. Se você voltar para o fim do Evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas está narrando a mesma coisa. Mas agora, como às vezes a gente faz, por exemplo, lá na Espanha eu tenho o costume de pregar continuamente um texto, um livro da Bíblia. Estamos expondo Atos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então, normalmente, quando eu vou pregar um outro sermão, eu faço menção um pouco ao último sermão que eu fiz. Então, Lucas está fazendo mais ou menos isso.
isso. Ele está fazendo essa ponte de contato entre a vida e o ministério de Cristo e a vida e o ministério dos apóstolos. E João diz que este Jesus, ele, antes de ter sido assunto aos céus, no versículo 3, ele diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É muito interessante que para Lucas era muito importante que Teófilo e os seus leitores, de nós, Igreja do Senhor, compreendêssemos duas verdades basilares acerca de Cristo, que iriam moldar toda a missão daqueles homens. Eles precisam compreender que Jesus foi aquele que sim padeceu, né? Existe o aspecto da humilhação vicária do nosso Redentor, existe o aspecto de que Jesus ele padeceu uma morte vicária, Jesus sofreu, Jesus morreu, ele foi sepultado, isso é um fato notório, ele foi morto verdadeiramente, corporealmente, mas Lucas apresenta o fato de que ele ressuscitou. O texto diz, e apresentou-se vivo, e aí Lucas, como um bom historiador, ele diz, apresentou-se vivo com muitas provas, o quê? Incontestáveis. Querido, para Lucas, a ressurreição era um fato incontestável. E se nós queremos ser uma igreja missionária, nós precisamos entender que aquele que nos ordenou foi aquele que venceu a morte. Você já parou para pensar por que você obedece à ordem de alguma pessoa? Você pode obedecer por temor, você tem medo da punição do magistrado civil se você não obedece a determinada ordem. Mas pergunte para uma criança por que ela obedece papai e mamãe. Também por temor, algumas vezes, mas ela obedece papai e mamãe porque ela ama papai e mamãe e ela vê em papai e mamãe uma dignidade que a leva a obedecer papai e mamãe. Nós devemos compreender que aqueles homens deveriam mudar o mundo. Eles deveriam mesmo, em sua imperfeição, ser usados por Deus para espalhar a semente até os confins da terra. Mas tal atitude era fruto de um entendimento básico sobre a pessoa que lhes dara essa ordem. Ele não era um líder religioso qualquer, ele não era um mestre qualquer, ele não era um rabino qualquer, ele não era um sacerdote qualquer, mas ele era aquele que venceu a morte. A missão, ela só existe por meio da compreensão da ressurreição. A ressurreição é o grande motivador da missão da igreja. Jesus foi quem nos ordenou a ir até os últimos povos da terra, levando a boa nova do evangelho da paz. E quem ordenou foi aquele que padeceu, mas venceu a morte. Foi aquele que morreu, mas ressuscitou. E nós devemos compreender que aquele que ressuscitou, ele ordena a sua igreja. Versículo de número 4 diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Me chama a atenção que Jesus comeu com eles. O comer na cultura espanhola também, mas na cultura hebreia do primeiro século, significava um momento de grande comunhão. A gente come com quem a gente gosta, normalmente. A gente convida para a nossa casa, sentar na nossa mesa, alguém que a gente quer ter o quê? Comunhão. Jesus ressuscitado, comendo com eles, tendo comunhão com eles, tendo relacionamento com eles, fala com eles de promessas preciosas. Querido, talvez você esteja cansado, desanimado, talvez você esteja desmotivado, e talvez isso seja pelo fato que faz tempo que você não senta na mesa com o Senhor e conversa com Ele. Se você se chegou aqui neste lugar desanimado, triste, cabisbaixo, sem esperança, Jesus te chama a sentar na sua mesa, comer com Ele e ouvir da sua voz promessas inefáveis. Comendo com Ele, Jesus olha para aqueles homens e disse assim, não vos ausentem de Jerusalém, mas esperem até o dia em que vocês serão revestidos de poder, até que se cumpra a promessa que eu mesmo disse. E aí ele diz assim, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo da promessa. O batismo com o Espírito Santo dentro da teologia pentecostal é visto como uma segunda evidência da salvação, normalmente
evidenciado com o dom de línguas. Nós, da teologia reformada, presbiterianos, compreendemos que o batismo com o Espírito Santo ele ocorre no momento da regeneração. Todo crente foi batizado com o Espírito Santo. Até porque não tem como eu ser crente se eu não for batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo não é para um corpo de elite da congregação, aqueles mais santos que quase não tocam o pé no chão, mas ele é para todo o povo de Deus, para mim e para você. Somos templo do Espírito Santo. E o que eu aprendo nesse momento é que antes de nos enviar a missão, Jesus nos envia a capacitação. Antes de nos colocar em face a desafios tremendos, como seria levar o evangelho até o último povo da terra, Jesus diz assim, olha, esses homens receberão poder, eles serão cheios do Espírito Santo de Deus, e é no poder e na autoridade deste Espírito que eles vão poder ir. Algumas implicações dessa primeira parte. Algumas aplicações dessa primeira parte. Primeiro, uma pergunta clara. Para você, a ressurreição é um fato incontestável? Eu vejo que existem jovens aqui, me alegro com isso. E muitas vezes, aí na nossa caminhada acadêmica, o pessoal começa a querer dizer, olha, não, Jesus, ele não ressuscitou mesmo, assim. Ele ressuscitou, a teologia liberal vai dizer assim, não, ele ressuscitou na mente dos apóstolos. No coração dos apóstolos. Querido, Jesus ressuscitou corporealmente, visivelmente. Eu podia colocar a mão no corpo dele, eu podia ver as chagas dele. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, e nós venceremos a morte no último dia, porque Jesus venceu a morte em nosso lugar. Para você, a ressurreição é um fato incontestável? Segunda verdade, segunda aplicação que eu queria fazer, é mais fácil cumprir ordens daqueles a quem amamos e com quem nos relacionamos. Talvez a nossa dificuldade em cumprir as ordens de Jesus venha do fato de que nós não estamos gastando muito tempo com Jesus. Se você está aí casado, você sabe que uma das coisas que sua esposa mais almeja é que você, o quê? Fique com ela. E preste atenção. Maridos, né? A mulher falando, a gente quer olhar para o teto, quer olhar para a TV, quer olhar para o celular, passou o dia todo trabalhando. E a sua esposa quer você, a sua esposa quer seus olhos, seu coração, aquele carinho, aquele cuidado. E a gente quer estar com Jesus uma vez por semana. Esposas, se seu marido estivesse com você uma vez por semana, ele dormia no sofá ou não dormia? Só uma vez por semana? Não, você quer o seu marido todo dia, não é? Falar com ele, estar com ele. Espero que sim, minhas irmãs, espero que sim. Estar com ele todos os dias, conversar, andar, falar como foi o seu dia. Mas com Jesus a gente vem ter um relacionamento com Jesus assim, de domingo. A gente vai para a igreja, alguém fala de Jesus, e a gente volta para casa e fica sem Jesus de segunda a sábado. E aí a gente quer ser usado por Jesus. É mais fácil obedecer às ordens daqueles a quem amamos. Estamos com dificuldade em cumprir os mandamentos de Jesus? Talvez seja pelo fato de que nós não estamos gastando tempo suficiente com Jesus. Outra aplicação, a promessa do Espírito vem antes da ordem, antes do mandamento, antes da missão. Talvez você tenha um grande desafio na sua frente. Eu, como missionário transcultural, eu me vejo muitas vezes incapaz diante do tamanho do desafio que é o serviço ao Senhor no contexto onde eu estou. Gostei, viu? Algumas mulheres até se achegaram mais aos seus maridos, né? Botaram o bracinho assim, olha, já surtiu um efeito aqui a pregação do pastor, já estou feliz, né? Mas muitas vezes, queridos, eu me sinto incapaz, você talvez se sinta incapaz. Talvez você pense que a missão é para outros, não para você. Talvez você pense isso como algo fora de você e não que tenha a ver com você. Mas eu te digo uma coisa, Deus capacita a sua igreja a cumprir aquele que Ele ordena. Então não tenha medo. Se Jesus te mandou fazer algo, Ele te dará a capacidade para fazê-lo. Sabe por quê? Porque não depende de nós, depende dEle. A missão não é nossa, é dEle. A missão acontece não por causa de nós, mas apesar de nós. Porque Cristo é poderoso para usar vasos de barro para a sua glória. Última aplicação dessa primeira parte, a promessa do Espírito Santo não é apenas para um grupo de pessoas, querido. Talvez você tenha vindo até de outras tradições evangélicas e sempre aquela ideia de que existe um grupo na igreja que eles são santos, que eles têm o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo não é patenteado, ele é dado ao povo de Deus. Você é morada do Espírito de Deus, se você crê e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa promessa é para você. Mas sabe de uma coisa que eu aprendo? A promessa, ela é dada e o Espírito é dado com um propósito. Ele não foi dado para a gente ficar sentado na igreja. Ele foi dado para a gente servir na igreja e servir fora da igreja. Então você é templo do Espírito Santo, mas Deus quer te usar como templo do Espírito Santo.
Então, a primeira parte do texto, uma promessa daquele que venceu a morte. A segunda parte do texto, propriamente dita, uma ordem daquele que venceu a morte. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Queridos irmãos, eu acho que todo pastor já passou por essa frustração. Reverendo Thales, com certeza. Quantos anos pastor da igreja? Aqui. 11º ano. 11 anos pregando para vocês. Eu tenho certeza que ele já sentiu o que eu vou falar agora. Ano após ano, ele ensinando, pregando fielmente as Sagradas Escrituras. Aí depois de uns 10 anos, algum de você vai levantar a mão assim, vai fazer uma pergunta, que vai mostrar que não aprendeu nada por 10 anos. Você vai ficar assim: meu Deus, eu falei disso semana passada. O texto já tinha dito, no versículo 4, que enquanto comia com eles, ele falou, no versículo 3, das coisas concernentes ao reino de Deus. Mas existia um grupo de judeus, desses discípulos aqui, que eles pensavam em um reino de Deus messiânico, político, militar. Para os zelotes, por exemplo, do qual Pedro fazia parte, o Messias seria um líder político-militar que ia destronar Roma, destruir o império, e Israel ia reinar por toda a terra. E aí eles olham para Jesus, Jesus venceu a morte. Jesus estava vivo na frente deles. Eles olham agora e falam: Jesus, é agora a hora de pegar o pau, a pedra e a espada e botar esse povo para correr? É agora que César vai ser degolado e a gente vai para lá, para Roma, e a gente vai dominar tudo isso aqui? Chegou a hora que você vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus olha para aqueles homens, versículo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo que um dos grandes desafios e dos grandes problemas da igreja é querer saber algo que Deus não nos revelou e não querer fazer aquilo que Ele já nos revelou. Jovens, é bom que tá cada um tão sentado num canto, a gente já sabe para onde olhar, né? Os jovens às vezes ficam querendo saber com quem vai casar, com quem vai namorar. Senhor, se ela entrar de vermelho hoje, ela é aquela que o Senhor escolheu para mim. Não tem nenhuma de vermelho hoje, tá? Fiquem tranquilos, né? A gente começa a pedir vontades secretas, né? Eu quero saber o dia, a hora e o momento. Eu quero saber quando, como e o onde. Aí Jesus olha para a gente e diz: eu não vou falar o como, quando e o onde. Eu não vou falar a cor da roupa, nem a idade, nem o nome. Aí a gente fica: meu Deus, mas Ele revelou a palavra. E eu vou dar um exemplo. Ah, Senhor, Ele é tão lindo. Ele é tão lindo. Olha, Ele honra os pais. Menino sério. Ele só não é crente, Senhor, mas é um menino tão bom. Eu acho que ele vai se converter. Eu acho. Aí só que o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo ser guiado pela vontade secreta e não pela vontade revelada. A gente pega a vontade revelada, que é casar com o Senhor, e diz: isso eu não quero ouvir. Eu quero ouvir o que não me compete ouvir. Com relação à obra missionária é a mesma coisa. Não vos compete saber o tempo e a época. Eles queriam saber quando Jesus ia restaurar o reino. Isso aqui Jesus aplica à consumação dos séculos, né? A finalização de todas as coisas. Queridos irmãos, quantas vezes nós, como igreja do Senhor, gastamos grande parte do nosso ânimo e vigor querendo descobrir o que Deus não nos revelou e fechamos o nosso olho para aquilo que Deus nos revelou. Isso pode ser aplicado a tudo na vida: a maneira como nós gerimos as nossas finanças, a maneira como nós educamos os nossos filhos, a maneira como nós somos igreja do Senhor. Deus nos chama a gastar o nosso tempo com a vontade revelada, crendo que a vontade secreta no seu tempo acontecerá. No seu tempo Deus faz nova todas as coisas. No seu tempo Deus faz. No seu tempo a menina do vestido vermelho chega, de vestido verde, mas chega. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender essa verdade, que tem coisas que não nos compete, mas sim que tem algo que nos compete. Jesus diz assim, versículo 8: mas, partícula adversativa, tem professor de português aqui? Mas, partícula adversativa, quer dizer o quê? Está fazendo um contraste com a afirmação anterior, não é? Não vos compete saber os tempos e as épocas determinados pela exclusividade do Pai, mas... Então o que é que Jesus está dizendo? Alguma coisa compete. O que é que compete? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, nós somos chamados por Cristo a levar o Evangelho até os confins da terra. Foi uma ordem dada por Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus não diz assim: vocês vão poder ser minhas testemunhas. Ou se vocês quiserem, tiverem afim, acordarem com boa vontade, vocês serão minhas testemunhas. Não. Jesus disse: o Espírito será dado para que vocês sejam testemunhas, para que vocês
falem acerca das boas novas de salvação em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O tempo verbal aqui do grego indica uma tarefa feita concomitantemente. Não é assim não, que essa é uma boa desculpa, né? Ah, pastor, eu entendo isso, é verdade. Mas a gente precisa ainda alcançar a nossa Jerusalém, que é São José dos Campos. Pastor, aqui tem tanta gente que necessita de Jesus. É verdade. Sim ou não? Sim. Mas o texto diz que a gente deve fazer ao mesmo tempo. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você tem a oportunidade dessa semana ler o livro de Atos, 28 capítulos em casa, você vai ver que o livro começa em Jerusalém e acaba com Paulo querendo chegar aos confins da terra. A progressão geográfica do texto é clara. Nós somos chamados, o Espírito Santo nos é dado com um propósito. Antes do estabelecimento da igreja, por meio de homens fracos, frágeis e efêmeros, o próprio Deus tinha que preenchê-los e capacitá-los com o seu Espírito. Nós só seremos testemunhas se somos cheios do Espírito. E o Espírito nos foi dado para que eu seja testemunha, não só aqui onde eu estou, mas concomitantemente aqui e até os confins da terra. Algumas aplicações desse segundo ponto. Acredito que um dos sérios problemas que temos como cristãos é o desejo incessante de saber o que não nos cabe e de não fazer as coisas que nos são claramente reveladas. Eu tenho um desafio para você. Para você, a partir de hoje, obedecer à vontade revelada e descansar em relação aos tempos e épocas que não nos competem. Tem coisas que Deus não quer que nós simplesmente possamos saber. E eu não sou Deus, eu sou homem, sou servo. Mas tem coisas que Deus quer que a gente saiba. Por exemplo, Deus quer que nós sejamos, como igreja, como família, missionários, levando o evangelho no meu trabalho, na minha escola, na minha universidade, mas também nos confins da terra. Outra aplicação, o poder que recebemos de Deus por meio do seu Espírito não nos foi dado para nos orgulharmos, mas para que possamos servi-lo e proclamá-lo até os confins da terra. Algumas igrejas dividem por causa da doutrina do Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos foi dado para cumprir uma missão, para fazermos algo. O Espírito Santo não foi dado a você para que você olhe para o irmão do seu lado e diga: esse aí, pobre pecador, eu santo sou. Esse aí precisa mudar demais. Para que você esteja aqui nessa noite na igreja, pensando assim: ah, essa mensagem é uma bênção para fulaninho. Pena que fulaninho não devia ser fulaninho. Fulaninho precisava escutar isso. Eu não, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa assim, excepcional. Querido, o Espírito Santo não nos foi dado para um orgulho. Não existe lugar no reino para orgulho. Sabe por quê? Porque sem a graça de Deus nós somos todos a mesma coisa. Pobres, miseráveis, pecadores. Tudo que somos, somos pela graça de Deus. Então, nós somos chamados a expressar a nossa verdadeira espiritualidade por meio do zelo e da proclamação do Cristo ressuscitado, seja para o nosso vizinho, seja para uma tribo distante, seja nas savanas africanas, sejam nas metrópoles europeias. Cristo seja conhecido por meio da nossa vida. O testemunho eficaz só pode ser realizado onde o Espírito habita. E onde o Espírito habita, sempre haverá um testemunho eficaz. Talvez você possa pensar numa pessoa agora, da sua família, no seu contexto social, que você olha para ela e fala: olha, ela é muito dura, para ela não tem jeito. Ela não vai ouvir a palavra, ela não vai ouvir o evangelho. Eu te digo, meu irmão, que não existe coração tão duro que o Espírito de Deus não possa quebrá-lo e fazer pulsar e saltar de alegria. Continue pregando, continue evangelizando, continue santamente importunando, mas na dependência do Espírito Santo do Senhor. A última parte do nosso texto, além da promessa daquele que venceu a morte, além da ordem daquele que venceu a morte, eu queria acabar o texto falando do triunfo daquele que venceu a morte. Versículo 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. Querido, Jesus começa a subir. A doutrina da ascensão de Cristo não é tão valorizada nos nossos círculos reformados. Mas a ascensão de Cristo, ela foi um evento histórico, 10 dias antes de Pentecostes, Jesus foi assunto aos céus. E a ascensão de Cristo é importante porque a ascensão é como um selo
da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o mundo e sobre o pecado. Assim os reformadores falaram. Calvino falou que a ascensão é o selo final de Cristo sobre a morte, o mundo e o pecado. A ascensão é a declaração de que aquele Cristo que padeceu e ressuscitou, agora é rei sobre toda a terra. Ele foi assunto aos céus, hoje está sentado no trono de Deus, de onde reina e governa a sua igreja por meio do Espírito e da palavra. Queridos, quem nos ordenou fazer discípulos de todas as nações, quem nos ordenou ser testemunhas dele até os confins da terra, é aquele que está assentado no trono do universo, que controla as estrelas por seus nomes, que tem as órbitas dos planetas nas suas mãos, aquele que conhece as células do teu corpo, aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã como um eterno presente, é aquele que reina sobre todas as nações da terra. É ele quem diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Até sobre os confins da terra, o nosso Cristo é rei. Jesus nunca nos envia a um lugar onde Ele mesmo não seja Senhor. Aprenda isso e descanse nisso. Eu lembro, alguns anos atrás, na Romênia, o visto para o missionário é sempre algo que dá dor de cabeça, muita dor de cabeça. E morando em Bucareste, nós tínhamos que fazer o visto em um prédio no centro da cidade, da época do comunismo, do Ceausescu, até parece que ele ia sair assim do armário. Um prédio escuro, prédio antigo, com aquela parede meia pintada de baixo assim, com um azul já desgastado, com um monte de policial que só fazia gritar com você. E um missionário mais experiente, na primeira vez que eu e a Kelly estavam entrando ali, ele olhou para aquele prédio e recitou o Salmo 24, do Senhor é a terra, tudo que nela há, inclusive aqueles homens chatos que estão aí dentro, inclusive esse prédio opressor. Talvez você saia para o seu trabalho temendo o que você vai encontrar no seu trabalho. Talvez você saia de casa temendo o que você vai encontrar no seu dia. Mas eu quero dizer, sobre todos os centímetros quadrados da nossa existência, Jesus é rei. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono nunca ficou vazio. Ele reina, ele tem autoridade, ele governa e ele subiu aos céus. E os discípulos, o texto diz que os discípulos ficaram ali com os olhos fitos no céu. Me chama a atenção por duas coisas. Primeiro, eu acho que foi um momento extremamente glorioso, por isso eles ficaram com os olhos fitos no céu. Eu também ficaria. Jesus subindo, glória, em majestade, e eles ficam olhando. Mas eu acho que eles demoraram um pouco demais olhando. Tanto que Jesus bota 2 anjos ao lado dele para dizer assim, olha, o que vocês estão olhando? Tem demais aí. Esse que subiu também vai descer. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que aqueles homens ficaram olhando tanto, que eles sabiam que eles esperavam quando eles tirassem os olhos dali. Eles sabiam que a missão deles lhes custaria a vida. Dos 11 que estavam ali, Paulo não estava ali ainda, mas dos 11 que estavam ali, só João morreria de morte natural. Eles olharam para aquele céu porque eles queriam ir, não queriam ficar. Eles queriam partir, não queriam ficar. E algumas vezes nós temos uma fé muito contemplativa e esquecemos que Jesus nos envia de volta ao mundo para servi-lo. Em uma dessas minhas andanças aí pelo Brasil, pregando nas igrejas, preguei numa pequena igreja que tinha na solapa da porta, quando você entrava no culto, tinha escrito em cima da porta: entrai em seus átrios para adorar. Quando você saía do culto, tinha: e ide ao mundo para servi-lo. Nós entramos para adorá-lo. Mas nós vamos voltar para o chefe chato da segunda-feira, para as faturas, para os problemas, para o filho difícil, para as dificuldades. Mas Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Aqueles homens olham, aqueles anjos olham e dizem, olha, o último versículo, e diz, disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Jesus vai voltar, queridos, em glória e majestade. Não será uma volta secreta. Jesus não vai arrebatar a igreja e deixar um resto pessoal aqui para ter uma segunda chance, como deixados para trás. Não, Jesus vai voltar gloriosamente, visivelmente. Todo olho verá, toda língua confessará. Trombetas, anjos, clamor, glória, majestade. Ele não voltará mais como servo sofredor, mas como soberano rei, para colocar o fim na história. As últimas aplicações. Aquele que nos deu sua última ordem é o Deus que se assenta no trono do universo. E a pergunta que eu faço é, não deveríamos obedecê-lo? Quem nos ordenou é aquele que se assenta no trono do universo. Jesus é um rei que reina vitorioso e ele vale a pena. Ele vale a pena o nosso choro, vale a pena o nosso suor, vale a pena
eterna o nosso desgaste, porque Jesus reina e estaremos com Ele eternamente. Mesmo não sendo fácil. Eu me lembro desses anos de vida missionária, nesses 10 anos, para mim o momento mais difícil foi o momento em que, um pouco antes do meu filho, das minhas filhas nascerem, a minha esposa ainda estava grávida, a minha irmã foi diagnosticada com um câncer. Alguns meses depois, começa a pandemia e toda aquela situação da pandemia, aeroportos fecham, a situação se complica. Minha irmã faz toda a quimioterapia. Depois de toda a quimioterapia, 15 dias depois da minha irmã fazer a última quimioterapia, toda a casa do meu pai pega Covid. Meu pai e a minha irmã são internadas no hospital. Minha mãe fica em casa. Eu lembro da última vez que eu falei com a minha irmã, por uma tela de celular. Minha irmã com aquelas máscaras de oxigênio para tentar manter a saturação, e ela já estava bem cansadinha. Eu falei com ela rápido e dali a situação se complicou muito. Meu pai sai do hospital e eu lembro de uma frase que meu irmão disse para o meu pai. Meu pai pergunta como estava a minha irmã e meu pai diz: olha, pai, ela vai voltar para casa do pai. Eu só não sei se para casa do pai dela daqui da terra ou se para casa do pai dela celestial. E naquele dia 13 de março de 2021, 10h30 da noite, meu irmão me liga e diz: a nossa Sidona voltou para casa do pai dela. Ela voltou para casa do seu pai celestial. Eu fiquei com a minha esposa do outro lado do mundo, sem poder voltar. Choramos. Era um sábado pela noite. No outro dia pela manhã, eu me levantei. A Kelly olhou para mim e fez: amor, o que a gente vai fazer? Eu fiz: a gente vai para a igreja. E eu não vou pregar o que eu ia pregar hoje. Eu vou pregar o que eu queria pregar no velório da minha irmã e não vou poder. E eu expus Romanos capítulo 8, falando que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades poderiam tirar a minha irmã daquele que a amou. E naquela tarde eu participei do velório da minha irmã por uma tela de celular. Eu talvez nunca senti tanta dor na vida como naquele dia. Mas o meu Jesus vale a pena. O meu Jesus merece o meu choro. E o meu Jesus garante que em Cristo as saudades não são eternas. Aprenda isso. Ela hoje desfruta daquele que ela amou em vida. E eu vou desfrutar dela e daquele a quem eu amei em vida. Mas enquanto o Senhor nos der graça e ânimo, mesmo em meio a vales de sombra da morte, mesmo em meio a choros e lágrimas, Jesus vale a pena. Muitas vezes nós pensamos em um cristianismo que é simplesmente contemplativo. Nós nos achegamos à igreja, adoramos a Deus, ficamos felizes, mas parece que isso não muda a nossa vida. Parece que no dia que eu tenho que sofrer por Cristo, eu não quero mais Cristo. Mas se Jesus é para ti, o Redentor glorioso que as Sagradas Escrituras afirmam, você sabe que Ele merece toda a tua vida. Jesus conta uma parábola que um homem achou um tesouro em um campo. E o que é que ele faz? Ele vende tudo para comprar aquele campo. E Jesus é o nosso tesouro. E Ele merece toda a nossa vida. Talvez você esteja aqui querendo dar uma parte dele, de você para Ele. Jesus não aceita partes. Jesus quer você completamente. E não tenha medo. Não tenha medo. Eu lembro quando eu deixei de ser pastor da igreja de Higienópolis, era dezembro, eu simplesmente não sabia qual seria o meu salário em janeiro. Ainda não tinha igrejas parceiras, ainda não tinha... Naquele mês, Deus foi levantando o necessário para o janeiro. E depois Deus levantou o necessário para o fevereiro. E depois Deus levantou o necessário para o março. Porque Deus cuida daqueles a quem Ele envia. Deus cuida daqueles a quem Ele ama. Queria concluir essa mensagem, queridos, voltando ao princípio. Nós começamos lembrando da história de um soldado japonês, Hiro Onoda. Passou mais de 33 anos numa floresta da Filipinas, obedecendo a ordem de um militar. E essa história me faz pensar a que ponto nós, cristãos, estamos dispostos a obedecer à ordem de Cristo. Hoje aprendemos acerca de uma promessa, uma ordem e um triunfo daquele que venceu a morte. Eu gostaria de terminar o nosso sermão de hoje contando outra história. Não mais a história de um soldado japonês, mas de uma jovem na idade de muitas das que estão ali. Em 1910, ela foi estudar na Universidade de Design de Nova York, uma das cidades mais promissoras naquele momento da história e um dos cursos mais almejados daquele momento da história. E diz a história que enquanto ela estava na universidade, ela em uma reunião daquilo que hoje chamamos ABU, ela conheceu o Senhor Jesus e decidiu dedicar toda a sua vida ao trabalho missionário. Aquela jovem, ela foi enviada à região amazônica da Colômbia, onde por 40 anos trabalhou entre as tribos Curipaco e Guaniva, e graças ao seu trabalho, depois de 72 anos, 9 grupos étnicos foram evangelizados e várias igrejas locais foram plantadas. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que conheceram
Essa mulher. E ao voltar para o seu país, já idosa, com 72 anos, um país ainda de tradição protestante, a revista Times quis fazer uma entrevista com ela. E o nome daquela jovem, já senhora, era Sophia Miller. E o entrevistador perguntou: Sophia, me fale do seu chamado. E aquela senhora olha para aquele repórter e olha para ele e diz assim: eu nunca tive um chamado. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Eu nunca tive um chamado. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Essa mesma ordem você ouviu hoje. E a grande pergunta é: como vamos responder a ela? Que hoje o Senhor te leve a um comprometimento mais profundo com Cristo. Tua família seja levada a estar mais próxima de Cristo. Que você cumpra essa ordem onde Ele colocar. Que o Senhor te use para ajudar outros a cumprir essa ordem onde você não pode chegar. Mas o Evangelho vai chegar. Sabe por quê, querido? Porque nada e nem ninguém pode deter o Cristo do Evangelho. Oremos ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço pelo privilégio de pregá-la nessa noite. Essa igreja que já aprendemos a amar. Peço que o Senhor abençoe o conselho desta igreja, dando a eles sempre uma visão de viver baseado na revelação revelada, na tua vontade revelada, obedecer o que o Senhor ordena, descansando de que as coisas que não nos competem estão nas mãos daquele que se senta no trono do universo. Que essa igreja se levante cada vez mais como igreja missionária, aqui nessa cidade e até os confins da terra. Que o Senhor levante jovens nessa igreja para te servir, para irem até os confins da terra, porque Cristo vale a pena. E dar uma vida por Cristo é o melhor que podemos fazer. Assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém.